Você já parou para pensar que no dia 27/11 de 2021 a gente pode ter o destino do Vasco da Gama selado? Daqui a pouco mais de 3 meses acaba o Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai ter um segundo turno, uma corrida muito disputada. A gente tem visto 10 times aí, ou 11, brigando por uma vaga no G4. E o Vasco tropeçando em um futebol pavoroso. A gente pode sim ter, parece pesado, né? Assim, até chega a ser desesperador. Mas a gente pode sim ter o final do Vasco ali no dia 27/11 de 2021. Por quê? Porque a gente vai perder público, a gente vai perder torcedores, a gente vai perder receita, a gente vai perder jogadores que hoje ainda são medianos, a gente vai perder a nossa capacidade de competitividade na Série B. Na Série B, a gente pode passar anos sem jogar uma Série A. Pode ser sim o fim, pelo menos moralmente, o fim da instituição, o fim do Clube de Regatas Vasco da Gama. A sensação é de que o Vasco está na beira do abismo e que esses gestores são os responsáveis, ou serão os responsáveis, pelo empurrãozinho final. É muito triste a gente ver no que se transformou o Vasco, e eu vi uma entrevista do Germancano, vou trazer aqui trechos dessa entrevista para vocês lá no Bem Amigos da Rede Globo, o canal da lacração. Obviamente, levantaram muito a questão da bandeira colorida e pouco se fuderam para a situação do clube na Série B. O Germancano falou da dificuldade de jogar nos gramados da Série B, da dificuldade de fazer gols na Série B. Falou também que recebeu propostas para sair do Vasco, mas o sonho dele é recolocar o time no Campeonato Brasileiro da Série A, lugar que, na opinião dele, o Vasco não deveria ter saído, porque o Vasco é um time conhecido tanto no Brasil como no mundo. Enfim, vou trazer detalhes dessa entrevista, meio que num tom de despedida do nosso atacante Germancano ao canal Bem Amigos da Rede Globo. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu joinha. Não esquece de deixar aquele like, sei que você vai esquecer se deixar lá para o final, porque é importante para esse vídeo ser indicado para mais vascaínos aí no YouTube. Chegou a primeira vez? Te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Dito isso, vamos falar dessa situação melancólica que pode ser ali mais 3 meses para o fim do Vasco. Parece, como eu falei na abertura, parece uma coisa assim meio pesada, né? Triste, de gente negativa. Mas você imagina o Vasco com quase 1 bilhão de dívidas caindo para a segunda divisão, porque no último balanço que foi feito no clube, a dívida já tinha passado de 800 milhões de reais, 830, 840 milhões de reais. E isso porque não contabilizou o último ano, ou do último ano para esse que ainda vai ser contabilizado para um próximo balanço. Então não me surpreende o Vasco beirar os 1 bilhão em dívida na próxima vez que for aí expor suas dívidas. E a gente, na segunda divisão, com o recurso que a gente recebe, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, com dívidas na casa de 300, 400 milhões no curto prazo, a gente vai sofrer uma asfixia financeira com penhoras, com fornecedores, sem dinheiro para viagem, sem dinheiro para material, sem dinheiro para contratação. Tudo que a gente tem visto no Cruzeiro. Eu vi ali que saiu a última vez que o Cruzeiro jogou, a penúltima vez que eu assisti, inclusive o Cruzeiro empatou em casa, acho que foi contra o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro acertou as contas, os salários dos jogadores e também dos funcionários de um dos CTs, de uma das tocas da Raposa, com o dinheiro de um empresário de um supermercado. Olha a situação no Cruzeiro. Um supermercado pagou os salários no Cruzeiro para que o Cruzeiro sobreviva. E talvez a gente pode se ver nessa situação a partir do término do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso que eu falo que ali pode marcar o fim do Vasco. É muita conta, é muito problema.
pra gente permanecer. Já o Campeonato Carioca já não paga absolutamente nada. Você não vai disputar uma Sul-Americana, Copa do Brasil, com os times que a gente está montando e vai montar. É muito difícil a gente passar da primeira ou da segunda fase, o que ocorreu com o Cruzeiro esse ano, né? E aí você não belisca premiações melhores, né? Viva a austeridade, né? Vamos ter um time baratíssimo, talvez vai realizar o sonho do Adriano Mendes, né? A gente vai ter um time de 500 mil reais, uma folha salarial de 500 mil reais por mês, para talvez realizar o sonho desses gestores idiotas que pegaram o Vasco e estão acabando com o clube. Então, a gente tem perda de receita, a gente não vai ter time competitivo, a gente vai ter uma asfixia financeira que pode atropelar ou engolir o Vasco da Gama, a gente vai perder torcedores, a gente tem perdido torcedores. Eu vejo crianças que já não falam em Vasco, já nem... Aliás, tem muitos jovens que nem estão assistindo mais futebol, principalmente quando o assunto é Vasco da Gama. Então, triste o que pode acontecer no Vasco daqui 3 meses. E o grande problema é que eu não vejo nada de novo. Eu não vejo... Aliás, só vejo capas e vídeos aí de gente falando que todo dia vai chegar um reforço. Cadê os reforços, gente? Cadê os reforços? Se eu for contar a quantidade de jogadores que já colocaram no Vasco, dava pra gente montar uns 50 times no Vasco para disputar a Série B. O que chega de reforço nesse Vasco todo dia, o que chega de mensagem de agora vai, dessa vez vai, agora vem transferência, dessa vez vem contratação, agora entra dinheiro, e eu não vejo isso acontecer, cara. Pelo amor de Deus, vocês têm que respeitar o torcedor, cara. Parece que a gente tá vivendo o Vasco, tipo assim, a gente tá vivenciando o Vasco na UTI, respirando por aparelhos, já preparando os custos, já preparando tudo pra gente ver o velório, pra gente ver o enterro do clube. E mesmo assim tem gente ainda insistindo em contar mentira para o torcedor. Acho que chegou na hora dessas pessoas acordarem para o que está acontecendo no Vasco. A gente está há 3 meses de ver o fim do clube. E eu tô vendo agora conselheiros da Sempre Vasco preocupadíssimos em grupos, falando em movimento, em ir em direção, em protestar, questionando aí a gestão que eles ajudaram a colocar dentro do Vasco da Gama. Um final melancólico, um final triste. O Vasco não merecia o que... Aliás, se você for pegar tudo que tem acontecido na política do Vasco com relação à malcaratice que fizeram, com judicialização, influência, eu acho que o Vasco pode não merecer, mas procuraram o fim, procuraram destruir com o clube. Eu assim, parece assim que eu tô jogando a toalha, eu tô muito triste, tô muito desapontado com o que virou o Vasco. E eu vi trechos da entrevista do Germancano e o tom dele parece ser um tom de despedida. Eu queria ficar no Vasco, eu não queria sair. Cara, pro Germancano ficar vai ter que ser uma manobra quase que impossível. Quase que impossível. Primeiro que o Germancano é uma oportunidade de ouro para muitos times do futebol brasileiro. Tá num time quebrado, falido, que não tem condições de pagar nem o salário dele, nem renovar um contrato. Ele pode assinar um pré-contrato e sair. Por exemplo, ele tá recebendo 200, 300, 400 mil no Vasco. Algum clube desse de Série A que vai disputar uma Libertadores pode chegar no empresário do Germancano e falar, olha... ele vai pro time A, B ou C, sei lá, Grêmio, São Paulo, Palmeiras. Ele pode ir para um desses times para receber o dobro que o Vasco está pagando para ele. A gente pode pagar aí 600, 800 mil reais pro Cano, com luvas e premiação e a porra toda. E o cara vai olhar, lógico, vai olhar a carreira dele. Ele quer ir para disputar uma Libertadores, ele quer ir para jogar Campeonato Brasileiro da Série A, ele quer disputar títulos e não ficar aí vendo esse fim triste e melancólico no Vasco da Gama. Então o Cano, ele é uma oportunidade de ouro para vários clubes da Série A ou do exterior. Então o Vasco precisa, para o Cano ficar, de dinheiro, precisa estar garantido na Série A, coisa que o próprio Alexandre Pássaro falou. O Vasco só vai renovar com o Germancano se tiver certeza que vai ficar na Série A. E quanto mais o tempo passa sem renovar esse contrato, e talvez dessa vez ou dessa feita, nem ele e o empresário querem renovar, né? Vendo tudo isso que tem acontecido no Vasco. E quanto mais os dias vão se passando, esses 3 meses de agonia que a gente vai viver agora,
é mais a certeza ou a convicção de que o Germancano não vai ficar no Vasco, infelizmente. Tem um trecho da entrevista dele onde ele fala de propostas que ele recebeu do Brasil e do exterior, e ele diz o seguinte, abre aspas aí pro Germancano: eu queria ficar no Vasco, não queria sair. Estou muito bem e não teria nada a ganhar ao sair. Apostei em ficar e dar o meu melhor ao time, para que o time possa subir para a primeira divisão. Tá aí já ele falando dessa situação de que ele queria ficar, mas infelizmente parece que não vai ficar no Vasco. Um outro trecho, ele fala aí do sonho de subir o Vasco para a primeira divisão. Ele fala: subir de divisão com o Vasco é o meu foco. Já tive muitos sonhos e consegui cumprir todos eles. O meu foco agora é fazer o melhor para o Vasco e aproveitar esse momento. O Vasco é muito grande no Brasil e no mundo. Merece isso. Tá aí o Germancano falando sobre o foco dele em fazer o Vasco voltar para a primeira divisão. Num outro trecho ele fala da dificuldade de jogar a Série B. Ele fala, ó, a Série B é totalmente diferente. Campos muito ruins, temos que nos adaptar a essa situação. Já estamos na metade do torneio e precisamos estar na parte de cima da tabela. Numa outra trecho dessa entrevista, ele fala das dificuldades de fazer gol na Série B. E ele fala o seguinte: é muito difícil fazer gol na Série B. As situações de gols não ocorrem com tanta frequência. O jogo é muito mais físico e os zagueiros são muito mais fortes. Fecha aspas aí para tudo que diz o Germancano. Cara, eu vou falar uma coisa, não sei se esse vídeo provavelmente não vai chegar em você. A Série B não tem dificuldade nenhuma em fazer gols. Tanto é que tem várias goleadas rolando aí. Você vê o último jogo aí, o Curitiba tomou porrada, o Náutico tomou uma série de porrada. Tem vários jogos aí de 4, 3. A gente tem visto muitos gols na Série B. Quem tem dificuldade de fazer gol na Série B é o Vasco, porque tem dificuldade de criar. Os meias contratados pelo Vasco, aliás, os jogadores contratados pelo seu Alexandre Pássaro, esse cara que o Carlos Leite trouxe, são horrorosos. O Marquinhos Gabriel não vai fazer o Germancano fazer gol nessa Série B aqui e nunca. Nem os atacantes de lado de campo, Léo Jabá, Morato, pode esquecer. Esse time é um lixo. E é por isso que o Germancano não faz gol. Não é porque a Série B ela é difícil. Você vê aí o Edu lá do Brusque, lá, o vascaíno, é o artilheiro da Série B e tem o dobro de gol do Vasco na competição. Então o problema não é a Série B, o problema é o Vasco da Gama. É triste, gente, eu fiz esse vídeo aqui com muita dor no coração, porque eu não consigo enxergar uma solução para o Vasco da Gama com esses gestores sem se movimentar. Nesse momento, era preciso aí de muito mais. A gente precisava de contratar bons jogadores, de nível de Série A, nem que custasse caro, mas para poder salvar o Vasco, para que o Vasco disparasse na Série B aí no segundo turno. E não ficar esperando para ver o que vai acontecer, para quando for tomar as providências, ser tarde demais. Então, por honestidade ao torcedor vascaíno, chega desse negócio de contratação, chega desse negócio de agora vai, notícia boa, porque não tem notícia boa no Vasco da Gama, tá bom? Quero desejar para você aqui um ótimo fim de dia, uma ótima semana, fique com Deus e saudações vascaínas.